Olá, gente, bom dia! Tudo bem por aí? O sol brilha, tem chuva, como é que está? Bom, nossa história hoje foi escrita num dia que tinha muito sol e foi escrita pela Helen, né? A Helen, ela disse que quando abriu os olhos nessa manhã que ela escreveu essa reflexão, gente, a luz entrava pela janela, era muito radiante e ela viu aquele sol lindo, maravilhoso, um céu azul sem nuvens alguma. E ela estava assim maravilhada com aquela cena, com aquele calorzinho que estava entrando pelo vidro. Embora que abaixo a vegetação estava cheia de gelinho, né? Estava com uma geada e aquele gelo nas folhas pareciam diamantes brilhantes. E daí ela olha lá para frente e vê as montanhas azuis que eram muito altas e imaginou a temperatura baixa que havia lá em cima, porque havia neve naquelas montanhas. E aquele cenário todo dizia para ela, o inverno chegou. Essa época do ano na região onde ela mora é inverno. Depois de ter ali feito algumas coisas para a sua café da manhã, ela voltou lá para aquela janela e ficou chocada quando olhou o termômetro, porque a temperatura estava abaixo de zero. E ao mesmo tempo, depois que ela tinha feito, né, o seu de jejum e ao voltar ali observar mais uma vez a natureza, ela disse que já não tinha mais, sabe o quê? Aquele gelo nas plantinhas, na grama. A grama estava molhada, as folhas dos arbustos também, mas o gelo não estava mais lá, porque o sol já tinha chegado por ali e tinha derretido. Bom, apesar da temperatura congelante, o calor do sol acabou derretendo, né? Aquela geada. Só em alguns lugares onde havia a sombra da árvore é que o gelo permanecia. E ao observar isso, ela se lembrou do que ela tinha vivido 2 dias atrás, quando ela participou de um serviço fúnebre. As pessoas que falavam a respeito da senhora que havia falecido, todas foram muito enfáticas em dizer a mesma coisa. O pessoal dizia assim, a Janel, quando ela entrava num lugar, ela iluminava a sala como um raio de sol. As pessoas viam isso naquela mulher. E a Helen ficou pensando, nossa, que coisa interessante a respeito da nossa amiga, daquela menina que havia falecido, que eu acabei esquecendo o nome aqui, mas a Janel, né? Ela realmente tinha essa habilidade, muito embora ela tinha sofrido muito. Era uma mulher, a Janel era uma mulher que ela tinha sofrido com muita dor, muita decepção, né? Mas ela tinha encontrado em Cristo forças para lidar. E a força da presença do Senhor na vida dela ajudou ela a enfrentar decepções, tristezas, momentos desafiadores, superando tudo aquilo, superando a sua própria dor. Enfim, aí a Ellen ficou pensando assim, gente, como a gente precisa permitir que o amor de Deus entre em nossa vida? E ela começou a fazer uma oração naquele momento, pedindo, Deus, que o teu amor venha aqueça meu coração de tal maneira que derreta essas coisas ruins no meu coração, mas mais do que isso, me ajuda para que eu seja como um raio de sol na vida dos outros, ajudando eles nas suas demandas, mas que eu traga um brilho, um sorriso, não importa para quem, alguém da família, um colega de trabalho, a um funcionário, no banco, no supermercado, me ajuda a ser um raio de sol que derrete o estresse, que derrete a negatividade, os ressentimentos na minha vida, mas especialmente na vida dos outros também. Essa deve ser a nossa oração também. Pense nisso, que você seja um raio de sol na vida dos outros. Mas para isso, Jesus, Ele, que é o sol da justiça, tem que estar aí dentro de você. Um ótimo dia, até amanhã.